vocês viram com a Lorena lá um pouco de gráfico, vocês viram a parte de gráfico de pizza, gráfico de barra. O que a gente vai fazer agora é colocar um gráfico de dispersão, que é mais utilizado para as funções. Então aqui a gente tem valores de x, valores de y1, y2 e y3. A gente então vai querer montar 3 gráficos e fazer a combinação deles. Acho que na maioria das matérias que vocês fazem, vocês acabam utilizando mais o gráfico para função. Então vamos ver como que faz. Primeiro a gente vai vir aqui em inserir, igual vocês fizeram na aula passada. Só que a gente vai escolher esse gráfico aqui agora, dispersão. E a gente vai colocar esse com linhas suaves e marcadores. Vamos colocar ele. Agora com ele aqui, ele está em branco, porque a gente precisa inserir os dados nele. Então a gente vai clicar com o botão direito, a gente vai vir em selecionar dados. E agora a gente vai criar nosso gráfico. Para isso, a gente vai adicionar uma nova série. Vamos adicionar a série, então. Aqui vocês podem dar o nome que vocês quiserem, vou chamar de custo 1, por exemplo. Os valores de x vão ser todos esses valores aqui da tabela. E os valores de y, como é do gráfico 1, a gente vai usar os valores de y1. E aí pode dar OK aqui, nosso gráfico já aparece lá. Pode ficar com isso aqui aberto. Aqui vocês já podem ver que a gente já formou um gráfico, tá? O gráfico 1. E o Excel automaticamente colocou uma escala para a gente, né? A escala do eixo principal, de 0 a 500, 1000, 1500. E essa escala está representando bem o gráfico 1, tanto que a gente consegue ver ele muito bem. Só que vamos agora adicionar os outros 2 gráficos e ver o que vai acontecer. Vamos adicionar uma nova série. Vou chamar de custo 2, por exemplo. Vou colocar os valores de x, no mesmo intervalo que a gente tinha colocado. E vou colocar os valores de y, o intervalo de y2 agora. Tá? E vamos dar OK. Aqui já dá para perceber que alguma coisa aconteceu. Enquanto o gráfico 1 a gente consegue ver ele, a curva dele, o gráfico 2 a gente não consegue. Por que isso? Por conta da escala. A escala que está no eixo principal, ela está aqui, 0, 500, 1000, 1500, igual eu tinha falado. E essa escala não representa bem os pontos de y2. Então a gente vai ter que arrumar essa escala para fazer a combinação desses gráficos. Mas primeiro vamos adicionar o último gráfico que falta, e aí eu vou com vocês para a parte de combinação. Então vamos adicionar uma outra série. Vou dar o nome de custo 3, por exemplo. Vou colocar os mesmos valores de x, só arrastar. E os valores de y3. Tá? Vamos dar OK. E aí acontece a mesma coisa. Aqui vocês podem dar OK, tá? Que acontece a mesma coisa. O gráfico em cinza é o nosso gráfico 3. Você também não consegue visualizar ele bem por conta da escala. E você consegue ver isso por conta dos valores de y2 e y3. Aqui está 2, 4, 3, e a escala aqui está de 0 para 500, então você não consegue identificar onde está o 2, onde está o 4. Bom, aqui que eu tinha falado, a gente quer fazer, então, uma combinação desses gráficos, de forma a representar os 3 gráficos, a gente conseguir visualizar os 3 gráficos em um só gráfico, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar uma outra escala, um eixo secundário para isso. Então, para a gente fazer isso, a gente vai selecionar o gráfico, a gente vai vir aqui nessa parte aqui, ó, Design. E aqui em Alterar tipo de gráfico. Aqui vai mostrar todos os tipos de gráfico, igual vocês tinham visto com a Lorena, tem alguns gráficos de barra, de pizza, só que a gente quer fazer uma combinação deles. Então a gente vai colocar aqui embaixo, combinação. Aqui está aparecendo série 4, acho que por causa da série que eu tinha adicionado, mas a gente não vai usar ela, vai estar só até a custo 1, custo 2, custo 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que selecionar os tipos de gráfico de novo. Eu fiz esse gráfico aqui só para vocês verem que ia ter erro na escala. Então, quando vocês forem fazer um gráfico de combinação, vocês podem vir aqui direto. Vai selecionar o tipo. Então, a gente tinha selecionado esse aqui com linhas suaves e marcadores. Pode ser com marcadores ou sem. Eu vou deixar 100 agora, para vocês verem a diferença. No custo 2, a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de gráfico. Linhas suaves, dispersão com linhas suaves. E no custo 3 também, dispersão com linhas suaves. Aí aqui, vocês veem que o Excel ele dá essa opção para vocês aqui de eixo secundário. Então, aqui ele marcou todas essas caixinhas. Se você desselecionando, você vai vendo que vai alterando os gráficos lá. A gente quer deixar só o eixo secundário com o custo 1 marcado. Por quê?
ele já mostra aqui como que vai ficar o nosso gráfico. Ele está fazendo o quê? Ele está pegando a escala que estava aqui, ó, de 0 a 500, 1.500, e está levando para o eixo secundário, o eixo da direita aqui, está na parte da direita. E ele está criando uma nova escala automática, que ele mesmo criou, depois dá para você editar se você quiser, para os gráficos 2 e 3. E aí a gente consegue ver os pontos dele muito bem. Então é só dar OK. E aí está o nosso gráfico. A gente então consegue visualizar o gráfico 1, o 2 e o 3. E se vocês quiserem verificar os pontos, ó, do gráfico 2 está para o X1, o Y está 2. Então ele está aqui. Para o X2, o Y está 4. Está aqui. Então os dois gráficos eles estão certos, os três gráficos. Outra coisa que a gente vai falar. A parte de gráfico tem muita opção para você customizar o gráfico, para você adicionar, igual a Lorena tinha mostrado, dá para você mexer nos eixos, no título dos eixos, no título do gráfico, nos rótulos, que é para você colocar os pontos, para você fazer tabela de dados, para você colocar barra de erros. Então a Lorena tinha mostrado algumas coisas para vocês. Vou só mostrar para vocês que dá para você colocar, por exemplo, linha de tendência. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas dá para você colocar linha de tendência no gráfico, vindo aqui, ó, na setinha para o lado, você entra em mais opções, e aí aqui você já pode escolher se você quer uma linha de tendência linear, exponencial, previsão linear. É uma coisa um pouco mais avançada da parte de gráfico, mas dá para você colocá-la aqui também, ó. Aqui aparecem as opções para você, então, ó, linear. Aqui eu estou fazendo com o gráfico 1, por exemplo, uma tendência linear do gráfico 1. Se eu colocar logarítmica, ele faz uma tendência linear logarítmica para esse gráfico. Polinomial, ele também faz a tendência polinomial. É só vir aqui, ó, no elementos do gráfico e na linha de tendência. Clica na setinha, mais opções. Aí vai aparecer essa tela aqui que você pode colocar. É isso. Vamos agora, então, para a próxima planilha de dimensionar vigas. Igual eu tinha falado, a gente só inverteu aqui. Bom, para começar, o que a gente quer fazer aqui? Aqui, ó, vou só falar uma coisa. Não precisa ficar meio assustado para quem às vezes é calor ou para quem não é da civil. Tem algumas fórmulas aqui e alguns conceitos que é mais da civil que não vai precisar saber, tá? A gente vai só usar a parte de fórmulas mesmo para ver como que funciona, onde vocês podem usar. Então, essas fórmulas aqui vocês não precisam saber nada, tá? A gente colocou aqui só para mostrar uma situação prática. Mas o que a gente quer fazer aqui primeiro, ó? Dei um zoom aqui. A gente quer colocar, vocês podem olhar aqui, essas células elas estão com subscrito, o F, CK, o BW. O subscrito, para quem não sabe, é essa letra menorzinha ali, o W. O FYK, MD. De novo, vocês não precisam saber nada que é isso, tá, gente? A gente quer colocar, então, a gente quer escrever D mínimo e colocar um mínimo em subscrito. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever aqui D mínimo e dar o Enter. Agora a gente quer colocar subscrito. Como que a gente vai fazer? Aqui na página inicial, a gente tem essa opção aqui, ó, formatar, aqui na parte de células. Vim aqui em formatar células. Se não tiver essa opção para vocês, de formatar células, é só apertar, é só selecionar a célula e apertar Ctrl 1. Ele vai abrir essa parte aqui. É o mesmo lugar. Aí aqui vocês vão vir na parte de fonte e colocar aqui, ó, subscrito. E dá OK. Aqui fica toda a célula subscrita. E a gente quer colocar só o mínimo subscrito. Então vamos dar um Ctrl Z. A gente vai selecionar só o que a gente quer que coloca subscrito. Vou selecionar aqui, ó, o mínimo. Só a parte do mínimo aqui em cima. Selecionei. Agora eu vou apertar Ctrl de novo, para ir lá naquela tela. Aí eu vou selecionar o subscrito. E dá OK. Agora sim, ele colocou só o mínimo em subscrito. Bem tranquilo aqui. Para quem se perdeu aí, é vir aqui, ó, formatar células. Ou se não, seleciona a célula, Ctrl 1. Beleza? Aqui, gente,
Aqui está falando para algumas fórmulas para vocês colocarem, e tem elas aqui do lado. Eu vou fazer só a primeira com vocês aqui do D mínimo, e se vocês quiserem fazer as outras para treinar aí, fica à vontade. Eu vou só fazer a primeira aqui para não tomar muito tempo. É só copiar a fórmula que está aqui, tá? Então vamos fazer a do D mínimo. Então vou apagar aqui, vou colocar igual, para colocar a fórmula que a gente quer. Então 2 vezes, aí eu vou colocar a função raiz aqui, raiz, tab, vou colocar o MD, que é esse valor que vai estar aqui depois, sold, vou abrir parênteses, FCD, vezes, BW. Eu vou fechar os meus parênteses, beleza? Só copiar a fórmula aqui do D mínimo. Vou dar Enter. Aqui ele aparece que não pode dividir por zero, justamente porque a gente está com valores que é zero aqui. Então, só vou alterar rapidinho, só para vocês verem que não é nenhum erro na fórmula. Eu coloquei um FCD de 2 e um BW de 2. Aí ele dá um valor, certo? Mas não tem nenhum erro aparecer esse divisão por zero aqui. Só está falando que não é possível dividir. Aí depois que você coloca o valor, dá certo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma parte de validação de dados. Para explicar para vocês o que é isso, a gente vai ver o que é a validação. Ó, vamos vir aqui na parte de dados, aqui em cima, dados. Aqui em ferramentas de dados, vai ter a validação aqui, ó. O que ela faz? Ela fala para você, escolha uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Vamos ver o que é isso. Eu vou clicar aqui então. Aqui na parte de configuração, a gente vai permitir. A gente vai colocar para permitir lista. Beleza? E na parte da fonte, vamos clicar na setinha. A gente vai pegar nossa lista de outro lugar. Todo mundo clicou na fonte, a gente vai vir aqui, ó, Corresp e índice. A gente vai voltar para essa planilha depois. A gente vai só pegar essas 3 células daqui, ó, CA25, CA50 e CA60. E pode dar Enter. Beleza? Colocou a nossa fonte aqui. Vamos dar OK. Aí, ó, o que essa validação de dados faz? Ela dá opções para a gente colocar na célula. A gente não pode inserir qualquer valor. A gente faz uma lista para o que a gente quer que pode colocar aqui. Então, a gente pode colocar o CA25, o CA50, o CA60. E são só essas opções que estão na lista que a gente fez. A gente ainda pode fazer outras configurações na validação. Vou voltar aqui então, ó, dados, validação, e vou colocar uma mensagem de entrada, por exemplo. Eu vou colocar então um título aqui para você, aço, e vou colocar uma mensagem, selecione o seu tipo de aço. Vou colocar também um alerta de erro. Vocês vão ver o que vai fazer isso depois. Então, vou colocar meu título aqui. Valor inválido. E na mensagem, vou colocar, por exemplo, selecione um tipo da lista. Mas então, o que a gente estava fazendo aqui? Na parte de validação, eu coloquei, então, uma mensagem de entrada e um alerta de erro. Certo? Eu já tinha selecionado para permitir em lista e coloquei a minha fonte lá daquela tabela. Coloquei a mensagem e o alerta. E dei OK. Aí, o que isso faz? Toda vez que a gente selecionar essa célula, ele vai falar para a gente o que ele tem que fazer. Foi a mensagem que a gente tinha colocado. Então, a gente colocou o título de aço para selecionar o seu tipo de aço. Então, eu clico na setinha e seleciono qual tipo que eu quero. E se eu tentar colocar algum tipo que não tem aqui, por exemplo, CA60, ele vai dar um valor inválido, que foi o que a gente colocou na mensagem de erro. Que, como esse valor não está na lista que a gente fez, ele não é válido. Então, eu só posso colocar valores, tá vendo? Eu só posso colocar valores que estão na lista. Tranquilo?
Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar com uma função de procura, que é a função procv. As funções proc, elas são muito utilizadas no Excel para fazer procura. E eu vou explicar para vocês o que é essa procura. Ela pode ser de dois tipos. Eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês. Ó, igual, proc. As mais famosas são a procv, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. É meio difícil de entender isso aqui, a gente vai ver como que é na prática. E tem a proch. A procv, ela procura verticalmente, por isso que é procv. E a proch, ela procura horizontalmente. Aqui a gente vai usar a procv. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença entre as duas também, mais para frente, lá para o final. Então, ó, a gente vai usar a procv. E a gente vai ver o que ela faz, ó. Aqui são os argumentos dela: valor procurado, a matriz, o número da coluna e esse procurar intervalo. Pode ficar com a função aberta aqui, eu vou só ensinar para vocês, vou só mostrar para vocês o que a gente quer aqui. A gente quer o seguinte: quando a gente selecionar o nosso tipo de aço, por exemplo, CA50, a gente quer que a função proc faça o quê? Ela leia qual que é esse tipo de aço que está aqui, ela vai para uma tabela que tem informações do FYK, por exemplo, e retorna o valor do FYK do CA50, tá? Vocês não precisam saber que é esse FYK, mas lembra qual tabela que a gente usou aqui, ó, no Corresp índice? Eu vim aqui, então. Essa é a tabela. Ela está falando para a gente o quê? Qual que é o FYK desses tipos de aço. Então, o FYK do CA25 é 250, do CA50 é 500, do CA60 é 600, tá? Vou voltar lá na tabela, então. O que a gente quer? Quando a gente colocar o CA50, por exemplo, o que essa função vai fazer? Ela vai ler o valor que está aqui, ela vai vir aqui nessa tabela, vai identificar onde que está esse valor, por exemplo, CA50, e vai retornar para mim o FYK. É isso que ela vai fazer. Então, é uma função de procura. Ela vai procurar o valor que está aqui e retornar alguma coisa para você que está relacionada a esse valor que está aqui. Então, vamos fazer ela, ver como que funciona. Vou entrar com ela, então, igual procv. O valor procurado, ela pede. O valor procurado é o nosso tipo de aço. Eu quero que ela veja qual que é o tipo que está aqui e vá lá na tabela para retornar o FYK. Ponto e vírgula. Agora a nossa matriz tabela. É aquela matriz que eu tinha mostrado para vocês, lá em Corresp índice aqui. Vamos pegá-la de lá. Vamos clicar aqui e vamos selecionar essa tabela. Tá? Selecionei do CA25 ao 600. Vou continuar aqui em cima, tá, gente? Não precisa clicar aqui para voltar, ó. A função está aqui. Vou continuar ela aqui, então. A gente selecionou a nossa matriz. Vou dar ponto e vírgula. Agora ele pede um número índice da coluna. Então, ele está falando assim, a gente leu aquele valor, por exemplo, CA50. Então, ele viu aqui. Agora, ele quer uma coluna, ele quer que você insere uma coluna para você retornar algum valor. Então, nesse caso, a FYK está na coluna 2. Então, a gente vai colocar o 2. Vamos dar ponto e vírgula. Agora, aquele é uma parte que a gente sempre vai deixar na correspondência exata, tá vendo? A gente pode colocar verdadeiro ou pode colocar falso. As funções de procura, elas sempre mostram se você quer a correspondência exata ou aproximada. Aqui nessa aula a gente vai usar sempre a correspondência exata para não dar nenhum erro na nossa procura, tá? Então vamos deixar no falso. Pode escrever falso, tá? Ou se não, só selecionar ela e dar tab. Seleciona ela e tab. Aí ela coloca a função para você. E aí eu vou fechar o parênteses. Então a gente selecionou a célula lá no dimensionar vigas aqui. A gente selecionou aquela célula do tipo de aço. A gente veio aqui, selecionou essa tabela. A gente colocou que a gente quer a coluna 2. E a gente colocou a correspondência falsa. Vamos dar Enter. Olha lá, agora ele está retornando um valor. Vamos ver se está certo, então. Vamos selecionar o CA25. Ó, tá falando que o FYK dele é 250. Se a gente tiver a conferir aqui, ó, é 250. Então, o que ela está fazendo? A função, ela lê o valor que está aqui, vem nessa tabela, vê onde está o CA25, encontrou. Aí ele vai para a coluna 2 e retorna o valor que está aqui. Coluna 2, porque a gente colocou na função. A gente colocou a coluna 2 aqui, ó, na parte da número índice da coluna. Então, ela está fazendo isso. A função procura, ela está procurando
o valor que está aqui e retornando algo que você quer dele, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Se alguém tiver com dúvida na função, é só falar que eu mando aí. Mas o mais importante é vocês entenderem como que ela funciona, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou só formatar algumas coisas aqui rapidinho, que aí eu vou explicar por quê. Eu vou selecionar, então, essas células aqui, tá? Do FCK, do M, do D, BW e do tipo de aço. Das 5 células aqui, vou vir aqui na página inicial e vou colocar um preenchimento para elas, uma coisa bem básica. Vou só colorir elas de laranja, por exemplo, aqui. E vou selecionar as outras, essas daqui. Vou segurar CTRL para não passar por essa célula verde aqui, ó. CTRL segurado. E vou preencher de outra cor, o amarelo, por exemplo. Por que eu fiz isso? Imagina que vocês vão enviar essa função, essa tabela, essa planilha, para algum amigo seu, para alguma pessoa que não sabe mexer muito com Excel, não sabe mexer muito com as coisas que estão aqui, mais de civil, mais para frente, enfim. E você quer que a pessoa só mexa nas células que estão em laranja. Então, você pode até fazer uma legenda aqui, colocar laranja, mexer, amarelo, não mexer. Por quê? As células em amarelo, elas têm funções. Tá vendo? Então, se alguém que não conhece muito vier aqui e escrever algum valor, você perdeu a função que estava aqui. Se ela não souber dar o Ctrl Z para voltar, já era a função. Então, o que a gente quer fazer? Além de você poder fazer uma legenda aqui, enfim, você pode proteger, você pode bloquear as células. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente quer que essas células aqui, então, estejam desbloqueadas, que é onde você vai poder inserir os seus valores. Então, você vai inserir os valores que você quiser aqui, e aqui vai mostrar os resultados para vocês, as que estão em amarelo. Vai calcular automaticamente. Você tem que entrar com os valores que estão em laranja. Então, eu quero que essas células estejam desbloqueadas para eu poder mexer. Onde que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar as que estão em laranja, a gente vai vir aqui em formatar. Aqui, ó, dá para ver que tem a opção de bloquear a célula. Ela está com um fundinho um pouco cinza, tá vendo? Então, a célula tá bloqueada. A gente quer desbloquear. Então, a gente pode só apertar aqui e ele desbloqueou. Para você verificar isso, se você não tiver essa opção aqui, tem como ir pelo Ctrl 1 também, lembra que eu tinha falado? Você seleciona aqui e dá Ctrl 1. Ele vai abrir essa parte, essa janela aqui, e você vai vir aqui em proteção. Aqui dá para você ver bem se ela está bloqueada ou não. Como não está marcada, ela está desbloqueada, então, essas células. Então, beleza. Agora a gente quer bloquear as que estão em amarelo, para a pessoa não mexer aqui. A gente quer que as fórmulas fiquem aqui e ela não possa alterar isso. Então, vamos selecionar as que estão em amarelo. Usando o Ctrl aqui, ó, para selecionar as de baixo. E agora eu vou pelo Ctrl 1. Vou apertar Ctrl 1 aqui, ó. Selecionei as amarelas. E vou apertar Ctrl 1. Aqui já está aparecendo que elas estão bloqueadas, tá vendo? Estava marcado. E é isso que eu quero, eu vou deixá-las bloqueadas. E vou dar OK. Então agora a gente tem as células que estão em laranja desbloqueadas e as que estão em amarelo bloqueadas. Só que aí você vai vir aqui e vai mexer ainda. Aí você vai falar, uai, mas ela não está bloqueada. A célula, ela está bloqueada. Só que você meio que tem que ativar esse bloqueio. Você tem que ativar a proteção dela. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, em revisão. Tá? Depois de dados aqui, revisão. Aqui em cima você vai ter duas opções, ó. Você pode proteger a planilha, você pode proteger a pasta de trabalho. A pasta de trabalho, ela vai proteger, ou seja, vai ativar o bloqueio das células para todas as planilhas que estão aqui. Então, todo formulário, análise de dados, gráfico de funções, tudo que vocês já fizeram antes. Vai ativar a proteção para esse arquivo inteiro. Para proteger a planilha, essa opção de proteger a planilha, vai ativar só para essa planilha que a gente está mexendo, de dimensionar vírgulas aqui. E é isso que a gente quer. Então, eu vou ativar ela aqui, vou clicar. Aqui, ele está falando se você quer colocar uma senha. A senha é opcional, você não precisa colocar ela. Então, vou deixar em branco aqui. E aqui ele dá umas opções do que você quer permitir para os usuários. Então, a gente vai deixar o que está selecionado aqui, selecionar células bloqueadas e desbloqueadas. A gente vai deixar marcado só essas duas. E vamos dar OK para ver o que acontece. Agora, ó, já alterou aqui, ó.
Não está mais proteger, está para desproteger. Então, quer dizer que essa planilha está protegida. Então, a gente pode vir e colocar valores aqui, por exemplo. Estou colocando valores aleatórios. Seleciono o meu tipo. Aí, se eu quiser vir alterar algum valor daqui, ele vai aparecer uma mensagem para a gente que não é possível, porque a nossa planilha está protegida. Então, para tirar essa proteção, a gente tem que vir aqui e desproteger. Se ela tivesse uma senha, por exemplo, eu vou proteger ela de novo aqui e vou colocar uma senha aqui rapidinho, ó, 1, 2, 3. É só um exemplo, vocês não precisam fazer. Vou reinserir a senha. Agora está protegida. Aí você envia essa planilha para alguém. Aí se a pessoa quiser editar o que está aqui, ela tem que desproteger. E aí vai pedir a senha para ela. E aí se ela não souber, não tem como desbloquear. Beleza? Então agora você protegeu a sua planilha. E acho que a gente terminou aqui. Bem de boa. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Agora a gente vai vir então para a parte de nomes de desloque. Tá. O que a gente vai ver aqui? Lembra que a gente tinha falado então de validação de dados, a gente vai falar mais disso, que às vezes a gente acaba utilizando bastante, que é fazer aquela listinha do que a gente quer para a gente poder selecionar na célula, né? Então a gente vai fazer uma validação para esses 3 valores que estão aqui, agora são tipos de concreto, C20, C25, C30. Em vez da gente ir lá na validação e selecionar, né, a nossa lista, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar esses 3 tipos aqui, vou dar um zoom aqui, vai selecionar, então, C20, C25, C30. Aqui em cima, ó, tá vendo que ele tá mostrando pra gente? L11 aqui. Foi o nome que ele deu para essa seleção que a gente fez. Só que eu quero colocar um outro nome aqui. Então, eu vou só substituir esse nome. Vou colocar concreto. Vou colocar em minúsculo aqui, ó. Concreto 1. Coloca tudo em minúsculo, tá? Porque depois a gente vai usar isso. Concreto 1 e vou dar Enter. Agora, essa seleção, ó, quando a gente seleciona, ele está dando o nome de concreto 1. E a gente pode até utilizar essa seleção que a gente deu o nome para utilizar em fórmulas. Então, se a gente dá igual aqui, ó, concreto 1, vai mostrar para a gente a nossa seleção que a gente fez e deu o nome de concreto 1, tá? Estou mostrando para vocês. Outra coisa, se a gente vier aqui, ó, na parte de fórmulas, aqui em cima, fórmulas, a gente tem essa opção aqui de gerenciador de nomes. Aqui vai aparecer todos os nomes de seleção que você deu. Então, por exemplo, eu fiz essa seleção aqui, C20, C25, C30, e deu o nome de concreto 1. Aqui mostra todos os nomes que você criou para sua seleção, para suas seleções. Então, aqui até está mostrando, ó, o nome concreto 1 tem C20, C25, C30. E aí aqui você consegue alterar o que você quiser, adicionar, e a gente vai fazer isso já já. Eu vou mostrar para vocês. Vou fechar aqui então. Agora, o que a gente quer fazer? Quer fazer uma validação de dados para essa lista que a gente fez, para essa seleção que a gente fez. Então, vamos lá em validação de dados. É aqui em dados, aqui em cima. A gente vai vir aqui, ó, na parte de ferramenta de dados. Tá aqui, ó, validação de dados. Escolher uma lista de regras. Então, vamos selecionar. A gente não vai colocar mensagem de entrada e alerta, foi só um exemplo. Vamos só colocar a nossa lista. Então, a gente vai permitir lista. A nossa fonte, agora, em vez de a gente clicar aqui e selecionar a nossa fonte, a gente vai entrar com o nome da nossa seleção que a gente colocou. Eu vou entrar com igual, concreto 1. Lembra? A gente deu o nome para essa seleção aqui, então eu não preciso vir e selecionar. Vocês também podem, mas eu resolvi mostrar para vocês que a gente pode colocar um nome e utilizar ela onde a gente quiser, colocando apenas o nome. Então, eu coloquei a lista e a fonte concreto 1. Lembra do igual, tá? Igual concreto 1. Vou dar OK. Agora aparece a nossa seleção aqui, igual a gente tinha feito antes, para a gente poder colocar os valores que estão na nossa lista. Isso é a validação. Agora, o que a gente vai querer? Imagina que a gente tem essa seleção que a gente fez, que é a concreto 1, e a gente quer ir adicionando valores, por exemplo. Aqui tá meio difícil de ver, eu vou só alterar a cor aqui rapidinho, tá? Pronto. O que a gente quer? Eu quero, quando eu adicionar novos tipos de concreto, que, por exemplo, é esse o exemplo que está aqui, eu quero que apareça na minha validação aqui. Vocês estão vendo que não estão aparecendo. Então, o que está aparecendo? Está aparecendo a referência que eu dei. A minha referência é o concreto 1. Isso que está na minha validação.
Então, se eu adicionar outros valores aqui, eles não vão aparecer. Então, ao invés de eu ter que ficar editando a minha validação, vindo aqui, para cada valor que eu inseri, tem que vir na validação e mudar a seleção de C20 para C40, aí se eu adiciono o C50, tem que mudar a seleção de novo para C20, até C50. Eu quero fazer de uma forma automatizada. Eu quero fazer o quê? Quando eu colocar um novo tipo de concreto, eu quero que ele entre na minha seleção automaticamente. Não quero ter que ficar alterando toda hora. Então, como que a gente vai fazer isso? É aí que vai usar a função deslock. Eu vou fazer ela aqui. A gente vai ter que usar a fórmula do deslock, aqui é onde eu mostrei para vocês, em fórmulas, no gerenciador de nomes. Só que antes da gente fazer ela aqui, eu vou mostrar ela aqui primeiro, porque fica mais fácil de entender ela. Depois eu vou mostrar para vocês onde a gente vai usar e vou falar por que a gente não fez ali primeiro. Então, vou selecionar qualquer célula aqui e vou entrar com a função. Então, vou colocar igual deslock. O que essa função vai fazer? Ela retorna uma referência ao intervalo que possui um número específico de linhas e colunas com base em uma referência especificada. Você também não entende nada, às vezes, que está escrito aqui. Então, você tem que ver como que funciona na prática. Antes da gente entrar com a nossa função, eu vou explicar o que a gente quer, então. A gente quer o quê? Quando a gente fazer a nossa validação, eu quero que a minha seleção, nesse caso de 3 valores, aumente conforme quantos valores estiverem aqui, tá? Então, aqui eu tenho 3 valores, que é o concreto 1 que eu fiz aqui, né? Chamei de concreto 1 esses 3 valores, C20, C25, C30. Eu quero, quando eu adicionar o C40, minha seleção passe a ser para 4 valores. Quando eu adicionar mais um, passe a ser 5 valores. É isso que eu quero. Então, a gente vai usar a função deslock. Então, eu vou colocar ela de novo aqui, igual deslock. Vamos entrar com ela. O que ela pede aqui? Uma referência. A referência é a referência que a gente vai começar. No caso, são esses 3 valores que tinham na nossa validação original. Então, é o concreto 1. Beleza? Vou dar ponto e vírgula. Agora aqui, ele está falando linhas e colunas. Vocês podem ficar aqui, tá? Fica aqui aberto. Eu vou só explicar o que é isso que significa. Quando ele fala linhas e colunas, eu estou com a minha seleção de referência aqui, que eu falei, né? Se eu colocar linha 1, se eu colocar o valor 1 para a linha, ele vai fazer isso. Ele vai deslocar a minha seleção para baixo. Então, eu tenho 3 valores, essa é a minha seleção, e eu estou deslocando a minha seleção. Dependendo, desloquei uma vez, 2, 3, 4. Não é isso que eu quero. Eu quero o quê? Aumentar o tamanho dela, a altura, que é o que vai ter mais para frente na fórmula. Então, eu não quero deslocar a linha, nem coluna para os lados. Eu quero aumentar o tamanho da minha seleção, aumentar a altura da minha seleção. Então, vamos voltar lá na fórmula. Igual deslock. Minha referência, então, é concreto 1. Deslocar linhas e colunas, eu não quero. Então, eu vou colocar 0. Então, ponto e vírgula, 0, 0, ponto e vírgula. Tá? Agora, a gente está aqui, no argumento de altura. É o que eu quero. Eu quero que a minha seleção aumente a altura dela conforme eu vá adicionando novos tipos de concreto. Só que se eu colocar um valor aqui, por exemplo, 4, eu vou pegar 4 valores, né? Só que se eu adicionar mais um, por exemplo, C50, eu tenho que vir aqui e alterar para 5? Eu não quero isso. Eu quero fazer de uma forma automática. Eu quero automatizar a minha fórmula. Então, eu vou entrar com uma outra função aqui na altura. Eu vou colocar a função cont.valores. O que essa função faz? Ela calcula o número de células e o intervalo que não estão vazias. Então, o que ela está falando? Tem 4 valores aqui, então a altura é 4. Se eu coloco mais um, ela vai contar 5 valores. Então, eu tenho que dar um intervalo para ela fazer essa contagem. Então, eu vou abrir parênteses. É o que a função pede aqui, ó. Eu vou dar 2 valores para determinar um intervalo onde ela vai fazer essa contagem. Então, eu vou selecionar a célula C20, que é onde começa, e aí eu posso colocar um intervalo que eu quiser aqui. Eu vou colocar, por exemplo, até a L100. Tá vendo? Que ele vai contar quantos valores tem da linha 11 até a linha 100. Tá? É isso que eu quero. Que a minha altura vá variando conforme os valores, a quantidade de valores que tiver nesse intervalo.
Então, no momento, tem 5 valores aqui, ó, C20, C25, 30, 40, 45. Então, ele vai retornar a minha altura como sendo 5, beleza? Agora, para a nossa largura. Eu quero que a minha largura seja quanto? Seja 1. Por quê? Eu quero ficar só na coluna L. A minha validação está aqui, ó, nessa coluna. Então, eu vou deixar 1. E eu vou fechar. Beleza? Aqui ele dá um resultado, mas isso aqui a gente não vai usar, como eu tinha falado antes, a gente não vai usar a função aqui, a gente vai usar em outro lugar para a gente fazer a validação. Aqui foi só uma forma de explicar para vocês quais são os argumentos e o que, que a fórmula faz. Onde que a gente vai usar ali, então? Aqui, ó, fórmulas. A gente vai usar aqui no gerenciador de nomes. Então, vamos vir aqui, ó, gerenciador de nomes. Eu vou só aumentar aqui, ó, arrastar, para ficar mais fácil de vocês verem. Agora eu vou adicionar um novo nome. Lembra que é o nome aqui do gerenciador? É um nome para a seleção que a gente usou. No caso, a gente usou o concreto 1 para C20, 25, C30. Então, eu vou criar uma seleção nova. Eu vou dar um nome, então, de concreto 2, por exemplo. Vou colocar tudo em minúsculo aqui também. Agora, aqui que a gente vai entrar com a nossa função, tá? Aí vocês vão falar, eu vou dar Ctrl C lá onde a gente fez e vou dar Ctrl V aqui. Se vocês fizerem isso, pode dar erro, gente. Aqui é uma parte que é fácil de dar erro, porque você precisa saber qual que é a função na raça. Aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, igual desloc. Tá vendo? Aqui você não consegue ver os argumentos da função, você não vê o que ela pede, então você tem que saber de cor o que ela faz. Então, acompanha aí comigo para vocês não errarem, que é bem fácil de errar aqui, ó. Então, igual desloc, abre parênteses. Não, ele lembra da função lá, né? Referência. E nossa referência é concreto 1. Ponto e vírgula. Aí ele vai falar para a gente, você quer deslocar linha ou coluna? Não, não quero. Então, 0, ponto e vírgula. E para coluna? Não, 0, ponto e vírgula. Agora está na parte de altura que a gente tinha feito, lembra? A gente entrou com uma outra função. Qual? A conte.valores. E aí a gente vai colocar um intervalo para ela. Qual que é o intervalo que a gente tinha feito? Da linha 11, L11, 2 pontos, até a L100, por exemplo. É o intervalo da linha 11 até a linha 100. Fechou parênteses. Agora a gente vai colocar ponto e vírgula. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Ponto e vírgula. E agora ele pede a largura. A largura, lembra, é 1, que a gente vai ficar na coluna só, na coluna L. Então, a largura 1. E vamos fechar o parênteses aqui. Tá? E vamos dar OK. Aqui, ó, ele vai dar uma modificada aqui, mas você nem mexe aqui, só dá fechar. Agora, como que a gente faz para ver se deu certo? Então, a gente vai selecionar aqui e vamos lá na validação. A gente vai fazer uma validação com a seleção que a gente fez, com aquela seleção automática que a gente criou. Então, a gente vai vir aqui em dados, ferramentas de dados, validação. A gente vai permitir uma lista. E a nossa fonte agora, em vez de concreto 1, vai ser concreto 2. Então, posso fechar. Aí, agora vamos ver se deu certo. Vou adicionar um outro valor aqui, ele tem que aparecer na minha validação. Aí, agora deu certo. Então, vocês viram, gente, essa parte é bem chatinha. O problema que geralmente dá é aqui no gerenciador de nomes. Se o de vocês não estiverem dando certo, vem no gerenciador, exclui o nome que você fez e adiciona um novo e faz tudo de novo. Pode ser que ele altere alguma coisa aqui embaixo, às vezes é isso que tá dando erro. Ele altera sozinho, não sei porquê, mas é bem chatinho de fazer. Eu vou copiar essa função aqui e vou mandar para vocês no chat se o de alguém não estiver dando certo. Só que foi o que eu falei, às vezes o Ctrl+C e Ctrl+V, ele dá erro também. Tenta usar essa função, mas não dá o Ctrl+C e Ctrl+V. Tenta copiar ela, né, no espaço que está aí, não dá Ctrl+C e Ctrl+V. Aí o que a gente fez, gente? A gente então criou um nome de uma seleção que ela fica automatizada. Então a minha seleção de referência era essa. No momento que eu coloco um outro valor, a minha altura muda para 4. E aí lá na célula lá no gerenciador de nomes que a gente fez, a nossa seleção aumenta.
Aí a nossa seleção aumentando, ela entra na validação de dados que está aqui. Então, passou a ser 4 valores. Então, se eu adicionar outro valor, ela vai aumentar aqui na minha seleção também. E aí fica uma forma bem automatizada. Chato de fazer, mas fica bem prático. Mas é isso. Se o de alguém estiver dando erro, é por conta disso. É algum problema aqui no gerenciador de nomes, alguma coisa que deu errado. Qualquer coisa eu mostro depois. Vamos tocar então aqui para o Corresp índice agora. Bom, essa parte aqui, a gente vai fazer parecido com o que a gente fez aqui no dimensionar vigas, que a gente usou a função proc, lembra? A gente vai usar uma função muito parecida com ela, que é a função Corresp e o índice. Primeiro, vamos fazer uma validação aqui, ó. Validação, vocês já estão craque. Vim aqui em dados, ferramentas de dados, validação. Aí a gente vai permitir em lista. E na fonte, a gente vai colocar esses 3 valores de aço aqui, igual a gente fez no dimensionar vigas, que a gente usou esses tipos daqui. Vamos dar o Enter e OK. Agora a gente tem a nossa listinha aqui para a gente colocar. Vou deixar selecionado o CA25. O que a gente quer aqui? Eu falei que é parecido com o que a gente fez lá com o PROC-V, que é uma função de procura. A função Corresp, juntamente com o índice, ela faz a mesma coisa. As duas em conjunto funcionam como uma função de procura. Então, o que a gente quer? A gente quer colocar o CA25 aqui, a função vai ler o valor que está aqui, vai vir nessa tabela e vai retornar o valor de FYK, que no caso é a função índice. A função Corresp, ela meio que funciona junto com a índice, porque ela tem que indicar qual que é a linha que o valor está. Então, por exemplo, a gente vai mostrar aqui que a gente quer o CA25, ela vai vir nessa tabela, vai ver qual que é a linha do CA25, é a linha 1. E aí a função índice vai entrar, falando que é para pegar a linha 1 e ir para a coluna 2. Então, linha 1, coluna 2. E vai retornar o valor que está aqui. Então, é bem parecido com a função proc. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença entre as duas. Então, vamos entrar com a função Corresp aqui e depois com a índice. Então, o que a Corresp faz? Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de... Opa, não é essa, Corresp. Retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. Também difícil de entender o que está aqui, tem que ver como que é na prática. Então, vamos entrar com ela. O valor procurado. O valor procurado é o tipo de aço. Então, a gente vai selecionar essa célula. A matriz procurada. A matriz procurada, eu vou selecionar essa coluna aqui, que é a coluna que tem os tipos de aço. Agora, em tipo de correspondência, lembra que no PROC-V, quando a gente usou, tinha lá verdadeiro ou falso? Que o falso dava correspondência exata? Aqui é a mesma coisa, só que em vez do falso é o 0. A gente vai colocar a correspondência exata para essa procura que a gente quer, para não dar nenhum problema. Vamos colocar o 0 e fechar. Então, coloquei o valor que eu quero procurar, vou colocar onde que eu quero procurar ele, e dei a correspondência para ser exata. Então, ele está mostrando para a gente que o CA25 está na linha 1 dessa matriz que a gente selecionou. Então, se a gente tiver colocar o CA50, ele está na linha 2. O CA60 está na linha 3. Agora, o que eu quero? Eu quero entrar com a função índice, que ela vai ler o valor da linha que está aqui, vai vir nessa tabela, vai identificar em qual linha que está e vai retornar o valor da segunda coluna. Então, vamos entrar com a função índice que está aqui. Aqui tem que colocar o acento, senão ela não aparece. Índice. Então, o que ela faz? Ela retorna um valor ou a referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica em um dado intervalo. Vamos ver como que é na prática. Vamos entrar com a função. Aqui tem duas maneiras de você fazer a função, né, fazer ela funcionar. A gente vai formatar ela da forma de cima aqui, colocando a matriz, o número da linha e o número da coluna. Então, vamos selecionar a matriz. A matriz agora não é mais só os tipos de aço, é a nossa matriz inteira. Tá? Então, a gente vai selecionar as duas colunas. O número da linha. O número da linha vai ser de acordo com o que vai estar aqui, porque esse número varia conforme o tipo que está aqui, né? Igual a gente tinha feito na Corresp, com a função Corresp. Então, a gente vai selecionar essa célula. E o número da coluna? A gente vai colocar a coluna 2, que é onde está o FYK. A gente quer o valor dele. Então, coloquei a matriz, sendo as duas colunas, o número da linha, que vai variar,
e o número da coluna. Então, quando a gente fecha o parênteses e entrega a função, ela está retornando o fyk do CA60. Então, se eu vier aqui colocar o CA25, 250, que é o que está aqui. Aqui, gente, dá para vocês fazerem de dois jeitos. Aqui a gente selecionou duas colunas, né? A gente selecionou o tipo de aço e o fyk. Vocês não precisam alterar isso, vou mostrar só para vocês que dá para fazer assim também. Em vez de vocês selecionarem a matriz com as duas colunas, você pode selecionar só a matriz do fyk. Aí você vai selecionar o número da linha e o número da coluna você vai deixar 1, porque agora só tem uma coluna, é a coluna do fyk. Também dá o mesmo valor, tá? Aí vocês podem escolher o que vocês preferem utilizar. Ou a coluna inteira, indicando qual coluna, ou a coluna do valor que você quer. Nesse caso, é fyk, indicando coluna 1. Que é essa coluna só que tem. Então, essa parte aqui é bem tranquila, bem parecido com o PROC-V. Agora, a gente vai vir aqui para a parte de pilares e vigas. Aqui, gente, de novo, não precisa assustar. Eu vou tirar o zoom aqui só para mostrar para vocês. Não precisa assustar com as coisas que estão aqui. É uma planilha da parte de metálicas da Civil. Ninguém precisa ter conhecimento disso. Vocês vão ver isso mais para frente no curso. Ou quem não é da Civil não vai ver isso. Mas não precisa ficar assustado. A gente não vai utilizar nenhum conceito da Civil que está aqui. A gente só vai utilizar a parte das fórmulas, tá? Aqui depois eu vou mostrar para vocês. Dá para vocês brincarem um pouco aqui. Mais para o final, depois que a gente tiver as nossas funções feitas. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente quer aqui? A gente vai usar a planilha de pilares e vigas juntamente com esse banco de dados que a gente tem aqui, ó. É um banco de dados de perfis metálicos. De novo, vocês não precisam saber o que é isso. A gente tem esse banco de dados aqui com perfil, massa, área, o Dzinho, TW. Aqui é como se fossem modelos de aço. Então, você tem um modelo VS 150 por 15, VS 150 por 18, e vários modelos. Então, é um banco de dados que tem aqui, uma tabela bem grande. E aqui a gente tem a massa de cada modelo, a área, o Dzinho. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer utilizar uma função de procura. A gente vai voltar aqui no pilares e vigas. A gente, então, vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. A gente vai fazer uma validação primeiro. Para quê? Para aparecer a lista dos perfis que você pode colocar. A lista de todos aqueles modelos que estão aqui, ó. Para a gente colocar aqui. Antes da gente entrar na validação, eu vou só fazer uma coisa que vai facilitar para a gente, ó. Vamos vir aqui no banco de dados, então. Eu vou selecionar todos os perfis que estão aqui. Vou selecionar o primeiro. Agora eu vou apertar Ctrl Shift, segurar os dois, Ctrl Shift e setinha para baixo. Ele seleciona todos os perfis para mim, tá? Com eles selecionados, a gente vai dar um nome para isso. Lembra que a gente deu o nome lá de concreto 1 para aquela seleção que a gente fez? Eu vou dar o nome de seções aqui. Vou colocar em minúsculo primeiro. Seções, sem o acento, tá? Opa, seções. Eu vou dar Enter. Então, aqui está a nossa seleção. Então, se eu selecionar isso chama seções, foi o nome que a gente deu. Agora, ó, com as seções selecionadas, vou fazer de novo, ó. Aqui, Ctrl Shift, setinha para baixo. Selecionei. Dei o nome de seções. Agora, eu vou apertar Ctrl Shift, setinha para a direita. Agora, ele selecionou todo o nosso banco de dados. Ele só não selecionou os títulos aqui. Mas com essa seleção feita, a gente vai dar um nome para isso também. A gente vai chamar de metálicas, sem acento também. Então, selecionei todos esses valores que estão aqui e vou vir dar um nome aqui em cima de metálicas. Vou dar Enter. Então, agora a gente tem seções e tudo isso chama metálicas, só para facilitar para a gente. Aí, lembra, se vocês quiserem ver os nomes, a gente pode vir aqui em Fórmulas, no gerenciador de nomes. Vai aparecer todos os nomes que você deu para a sua seleção. E aí vai indicar quais valores tem nessa seleção. Que foi só para lembrar vocês, vamos fechar. Agora vamos voltar lá na pilares e vigas. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer a nossa validação. Então, a gente vai vir aqui na parte de dados. Em ferramentas de dados, a gente vai colocar validação de dados. Permitir, vamos colocar a lista, igual a gente estava fazendo.
E a nossa fonte, em vez de a gente ir lá no banco de dados, selecionar aquele monte de perfil, a gente vai vir aqui e colocar igual seções, que foi o nome que a gente deu. Vamos dar OK. Agora, ó, tem a lista de todos os perfis que estão lá no banco de dados. O que a gente vai querer aqui? A gente quer fazer o seguinte, a gente quer que a gente seleciona um tipo de perfil que está aqui, um modelo que está aqui, e com as funções de procura que a gente aprendeu, ele retornar todas essas propriedades desse modelo. Então, eu quero que retorne a massa, a área, o Dzinho, o TW, o HW, do perfil que tiver aqui. Então, eu quero selecionar qualquer perfil que tiver aqui e selecionar, e ele retornar todas essas propriedades, para a gente não ter que ficar aqui, qual que é a massa do VS 222, 21,9. E o BF dele, vim aqui. Então, a gente quer fazer o quê? Uma forma automatizada de procura, que é que vai entrar aí as funções que a gente estava fazendo até agora. Então, primeiro a gente vai fazer utilizando a função corresp junto com o índice. Então, vou colocar primeiro aqui a função corresp e vamos entrar com ela. Então, vamos entrar com corresp. Lembra, o corresp vai fazer o quê? Ele vai informar para a gente qual que é o número da linha que o perfil está no que a gente chamou de seções, lembra? Vamos fazer aqui, ó, depois eu vou mostrar. O valor procurado, então, vai ser essa célula aqui, que é a célula do perfil. A matriz procurada vai ser a matriz qual? Seções ou metálicas que a gente criou? Vai ser seções. Por que seções? Ó, vou mostrar para vocês. Pode ficar aqui que eu vou só mostrar. A matriz metálicas é isso aqui. É o nosso banco de dados inteiro. O que a gente quer? A gente quer que a função corresp só indique, ela quer o quê? Que ela leia o valor que está aqui e indique o valor da linha. Então, a gente tem que usar só a parte de seções. A gente quer usar... Deixa eu que eu estou editando a função. A gente quer o quê? Que ela veja essa seleção que a gente fez, indique qual linha que está o perfil que a gente colocou lá. Então, ela vai vir aqui e qual que é o perfil que está aqui. Aí ela vai vir aqui nessa matriz, seções que a gente criou, vai ver a linha que está, linha 1. E aí vai retornar esse valor aqui no corresp. Então, vamos voltar. Corresp, valor procurado. Essa célula, a matriz procurada, então, é a matriz seções, não é a matriz metálicas. E o tipo de correspondência? Sempre exata. Quando a gente está fazendo as procuras, lembra de deixar sempre exata, para não dar nenhum problema. E vamos dar OK. Então, o que ela está falando? E o perfil VS 150 por 15, aqui nesse banco de dados que a gente tem, dos perfis, ele está na linha 1. Ele está na linha 1. Então, se a gente mudar o perfil que está aqui, ele vai falar qual linha que esse perfil está. Beleza? Agora, o que a gente quer? A gente quer indicar a massa. Igual a gente fez aqui, ó, na função, na tabela de corresp index, que a gente indicou FYK, agora, em vez de FYK, a gente vai ter massa, a gente vai ter a área, o D, o TW, então vão ser colunas diferentes para a gente retornar esses valores. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Então, vamos entrar com a função índice aqui. Índice, lembra do acento, senão ela não aparece. Vamos entrar com ela. Agora, ele está pedindo a matriz. A matriz vai ser seções ou vai ser metálicas? A matriz vai ser metálicas agora, porque é o banco inteiro, é o banco de dados inteiro. Se a gente coloca só seções, e aí a gente só vai poder selecionar a coluna 1, que é a coluna que tem os perfis, mas a gente não quer isso, a gente quer retornar valores da coluna 2 para a massa, da coluna 3 para a área, do Dzinho, coluna 4, beleza? Então, é a função metálicas, a matriz metálicas que a gente vai usar. Agora, ela está pedindo o número da linha. O número da linha, deixa eu só ver se eu coloquei a função certa aqui. Aí, agora sim. O número da linha é esse aqui. Ele vai variar conforme a linha do perfil que a gente colocar aqui. E agora, o número da coluna. Para a coluna de massa, qual coluna que é naquele banco de dados? É a coluna 2. Então, a gente quer retornar da coluna 2, coluna de massa. Aí, a gente vai fechar o parênteses e vai dar OK. Vamos selecionar, então, aqui, ó, o primeiro perfil, 150 por 15.
ele está falando que a massa dele é 15 kg por metro. Então, a gente vem aqui no banco, 15 kg por metro. Então, retornou o valor certo. Agora, do perfil 200 por 20, por exemplo, a massa é 19,8. Então, a gente vem aqui e seleciona 200 por 20, 19,8. Então, a função corresp e índice, elas funcionam juntas para fazer uma procura. Então, o que a Corresp está fazendo? Ela vem aqui, ela olha todo esse banco de dados que você colocou, lembra? Seções. Ela vem ver qual seção que você está falando, ó, 220 está lá. Então, ela vê que está na linha 6. Aí, a função índice entra e ela faz a interseção da linha 6 com a coluna que você quer. Então, se você quer a coluna 2, que a gente colocou, é a massa. A gente quer a coluna 3, é a área. Coluna 4, coluna 5, e assim por diante. Isso que ela está fazendo. Vamos voltar aqui, então, e fazer isso só que juntando as duas agora. Aqui a gente fez uma em cada célula para ficar mais fácil. Agora a gente vai só juntar elas. Então, vamos juntar. A gente quer a massa. Então, a gente vai entrar com a função índice. Então, índice é o valor de retorno que a gente quer. Retorna um valor, ela está falando ali. Lembra do acento, senão ela não aparece. A nossa matriz é a matriz metálicas. Beleza? Não é seções. Seções é só para a função corresp. Agora, número da linha. O número da linha a gente tinha selecionado aqui, né? Só que a gente quer fazer a função junta, colocar uma dentro da outra. Então, o número da linha vai variar conforme a função corresp. Então, eu vou entrar com ela aqui. O valor procurado vai ser a mesma coisa que a gente tinha feito aqui na linha de baixo. O valor procurado é o perfil. A matriz procurada, agora sim, é a matriz seções. A gente tinha feito lá, aqui embaixo. E o tipo de correspondência, sempre exata. Então, é o 0. Agora, ele vai pedir o número da coluna que a gente quer. A gente quer massa, então é coluna 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou fechar o parênteses. Vou dar o Enter. Quando eu dar o Enter, tem que dar o mesmo valor. Deu o mesmo valor. Então, o que eu fiz? Eu só coloquei uma função dentro da outra, tá? Que aí você não precisa ficar usando duas linhas. Uma para indicar a linha que está e a outra para indicar o índice, né? Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que vocês viram a alça de seleção lá com a Lorena? A gente vai utilizar ela. Então, ó, vamos fazer primeiro só para a área aqui, ó. Viu a cruzinha preta aqui, ó, para ativar a alça de seleção e vou colocar para o lado. Aqui vocês viram que deu algum erro. Por isso que eu fiz só para a área aqui. Vamos ver o que está dando erro. Vamos entrar na função aqui, ó. Então, o que ela está falando? Ela vai retornar um valor de metálicas, dependendo da linha qual. Qual que é o valor de linha que ela está procurando aqui, ó? O C13. Mas não é esse valor que a gente quer. A gente quer que ela procura o perfil, para ver qual linha que esse perfil tá. Então, a gente errou aqui. Então, tem que arrumar para célula B13. Então, vamos dar Enter. Aí você fala, uai, tá com erro também? Tem outro erro aí também. Qual erro que agora tem? Então, vamos terminar de ver aqui. Ela tá falando o quê? Índice, né? Tá tudo certo aqui. Só que o erro tá aqui, ó. A gente está indicando a coluna 2. A coluna 2 é a coluna de massa. Só que agora a gente quer a área. Então, a gente quer qual? A coluna 3, que é a coluna de área. E vamos dar Enter. Agora sim. Vamos ver, ó. Vou mudar o tipo de perfil aqui. Vou colocar o perfil 150 por 15. Ó, a massa dele é 15 kg por metro e a área 19,1. Vamos olhar aqui no nosso banco. 15 e 19,1. Tá certo. Agora a gente pode fazer o quê? Arrastar para o lado, né? Só que antes disso, eu vou o quê? Eu vou excluir isso aqui, vou deletar, para eu arrumar a célula que está aqui, para depois puxar tudo de uma vez. Então, ó, excluí o que estava aqui. O que eu vou fazer? Lembra que eu puxei para o lado, a célula azul foi para o lado também. O que eu tenho que fazer, então? Travar. Lembra como que trava a célula? Seleciona ela aqui, ó. Seleciona a célula, pode até ficar com o mouse aqui do lado, ó, e aperta F4. Uma vez. A gente vai travar, então, a linha e a coluna. Para quê? Para quando a gente usar a alça de seleção para a direita, não pular da célula azul para as células da direita. Então, a gente travou ela. Outra coisa que a gente vai fazer. Quando a gente puxar para o lado, a gente vai ter que ficar entrando em cada célula aqui e editando a coluna. Lembra? Aqui está a coluna 2, ó. Então, se a gente colocar para o lado, todos vão estar coluna 2. Então, eu tenho que entrar em cada um e ficar 3, 4,
Sim, para não ter que fazer isso, eu vou fazer de uma outra maneira, então. Eu vou numerar, quer dizer, as colunas aqui em cima, ó. Eu vou colocar, então, a coluna do perfil, a coluna 1. A de massa é a coluna 2. Agora aqui, ó, se você selecionar as duas, ó, tem que selecionar as duas, a 1 e a 2, e utilizar a alça de seleção para o lado, ele faz isso automaticamente. Aí você vai até o final aqui, ó, na última coluna, e solta. Ele faz a numeração automaticamente, tá? Tem que selecionar os dois, tá? Coloca o 1 e o 2, seleciona os dois juntos e utiliza a alça, tá? Beleza. Agora que eu tenho as minhas colunas numeradas, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, em vez de colocar 2, então, eu vou relacionar o 2 ao número da coluna que eu quero. Então, no caso, é a coluna 2, a célula C9. Então, eu vou dar Enter. Beleza, tá o mesmo valor. Por quê? Agora que eu fizer, que eu for fazer a alça de seleção para a direita, a coluna azul, a célula azul está travada, ela vai ficar aqui, e é isso que eu quero. E a minha célula vermelha, ela vai andar para a direita, junto com a minha seleção, e vai indicar o número da coluna que eu quero. Então, vamos fazer isso, ó. Vou só fazer para a área primeiro. Viu, ó? Ela está indicando agora a coluna 3. Então, eu vou fazer isso para tudo. Vou arrastar aqui tudo para o lado. Agora sim. Agora a gente está puxando todos os valores que a gente quer, todas as propriedades que a gente quer do perfil que a gente selecionou. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou selecionar o perfil 200 por 20 aqui. Ele retorna as propriedades dele de acordo com o banco de dados que a gente tem aqui. Então, se vocês quiserem verificar, em vez de ficar procurando, então, ó, CW dá 200 por 20. A gente pode só vir aqui, selecionar 200 por 20 e ver qual que é o CW dele. Beleza? Bem mais rápido. Aí aqui, ó, que eu tinha falado para vocês, dá para vocês brincarem aqui, que essa planilha funciona assim. Você coloca o tipo de perfil que você quer e ela vai falar se passa ou não passa nos dados que você está colocando. Então, imagina que você está projetando alguma coisa, você coloca aqui quanto de esforço que vai fazer isso, aí você vai ver e vai selecionar qual perfil que aguenta isso, ó, esse passa. Então, você pode usar ele. Se não passar, você tem que mudar o tipo de perfil. Enfim, aqui é só para vocês brincarem, vocês não tem que saber nada disso. Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente usou a função índice até agora, né? Aí lembra que eu falei, a função índice, junto com o corresp, né, que a gente está fazendo aqui, índice e corresp, elas são muito parecidas com a função proc. São as duas funções de procura que você tem. Qual que é a diferença entre elas? Eu vou fazer a função proc_v aqui rapidinho. Se vocês quiserem, não precisa copiar, né? Para quem quiser, pode acompanhar aí. Para mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado. Em vez de usar a corresp, eu vou usar a função proc. Então, eu vou vir aqui, vou apagar. Vou entrar aqui com proc. E aí? É o proc_v ou o proc_h que eu vou usar? Então, lembra, o proc_h procura horizontalmente. O proc_v procura verticalmente. Aí você fala, tipo, o que isso quer dizer, procura horizontalmente? Então, vou explicar. Quando a gente vem aqui no nosso banco de dados, o que a gente quer? Vamos lembrar, a gente quer que a gente coloca um tipo de perfil que está aqui, vou colocar o primeiro aqui. A gente quer que retorne o valor da massa desse perfil. Então, o que a função proc está fazendo? Ela vem aqui, olha o tipo de perfil. E aí ela retorna, dependendo da coluna que você quiser. Selecionou, achou 150 por 15. Qual coluna você quer? 2 é a massa, 3 é a área. E o que é a procura verticalmente? Ela vai procurar verticalmente pelo seu perfil. Então, aqui é o proc_v que a gente tem que usar, porque os nossos perfis, eles estão numa coluna, então ele vai procurar na vertical. Se, por exemplo, a gente tivesse o V15018 aqui, por exemplo, vou só mudar aqui rapidinho, o 200 por 19 tivesse aqui, por exemplo, e todos os perfis estivessem nessa linha, aí a gente teria que entrar com o proc_h, porque a nossa procura vai ser na horizontal agora, a gente vai procurar na linha. O proc_v ele procura na vertical, o proc_h ele procura na horizontal. Então, como o nosso perfil ele está com as informações em linhas, a gente vai procurar nessa coluna
A gente vai procurar na vertical. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos vir aqui no pilares e vigas. Então, a gente vai entrar com proc v. Opa, proc v. O valor procurado é o perfil que a gente vai colocar aqui. A matriz tabela é seções ou é metálicas? É a metálicas. A gente usou as seções, aquele nome de seções, só para indicar os tipos de perfil. Por quê? Para o Corresp, ele olhar só na coluna de perfil e mostrar qual que é a linha que ele estava. É só por causa disso. Aqui a gente vai usar o banco de dados inteiro, que é a metálicas, com todas as colunas. E o número índice da coluna vai depender do quê? Da coluna, se é de massa, se é de área, altura. Então, os valores estão aqui, ó. É igual a função índice que a gente usou. Então, a gente colocou o valor que vai ser procurado, em qual tabela e em qual coluna. Vamos ver. Deu 15 também. Então, ó, a gente vai querer arrastar tudo para o lado, lembra? Então, vamos lembrar de travar essa célula. A gente não quer que essa célula se mexa, porque é o valor que ela vai procurar, vai ficar aqui. Então, vamos dar um Enter e vamos arrastar para o lado, ó. Quando eu soltar o mouse, não pode mudar os valores que estão aqui, vamos ver. Ó, não mudou, só piscou, mas não mudou os valores. Então, quer dizer que a nossa função está certa. Então, você pode ver, ó, o valor da área aqui, tá na coluna, tá procurando esse valor, vindo no banco de dados e interseccionando com a coluna 3. Então, ele vem aqui, vê onde está 150 por 15, vai para a coluna 3. Coluna 2, coluna 3, coluna 4. Ele está fazendo a interseção da linha com a coluna. E aí, qual que é a diferença entre usar o proc-v ou utilizar o índice junto com o Corresp? A diferença é assim, a função proc, normalmente, ela é mais conhecida no Excel, ela é mais popular, então. Então, se você falar de função de procura, às vezes para alguém que mexe muito com banco de dados no Excel, ela pode usar as funções proc, do que a função Corresp índice. Outra coisa, vocês viram que para a gente colocar a função proc, o que a gente precisou? A gente precisou de 3 argumentos, né? O argumento 1, que é o valor, o argumento 2, que é a matriz tabela, e o argumento 3, que é o índice da coluna. E para a função índice, lembra quando a gente fez junto aqui? Então, para a função índice, ela tem 3 argumentos. A matriz, o número da linha e o número da coluna. Só que você tem que usá-la junto com a função Corresp, que também tem 3 argumentos. Então, às vezes, acaba sendo mais fácil utilizar a função proc. Você só precisa colocar 3 argumentos nela. A índice, você precisa colocar, além dos 3 argumentos dela, a função Corresp junta com mais 3 argumentos. Então, acho que ela é mais fácil de ser utilizada. A função proc tem um probleminha só. Não só, mas tem um probleminha aí que vocês têm que ficar atentos. Quando você fala para ela fazer a procura, a gente tem, então, o nosso perfil aqui, ele está aqui na esquerda, né? Os nossos modelos de perfil estão na esquerda. O que você está falando? Ó, eu estou pegando esse perfil e estou pegando valores que estão à direita dele, né? Então, dependendo do perfil que tiver aqui, você vai estar retornando valores à direita. E se, por exemplo, o nosso perfil não estivesse aqui, ele estivesse aqui? Não precisa fazer isso, tá, gente? Só estou demonstrando para vocês. Se a gente for utilizar a função proc aqui, para ela ler o valor que está aqui, ela não vai retornar valores que estão à esquerda. A função proc, ela só retorna valores que estão à direita. A mesma coisa para o proc-h. Se você estiver olhando a linha, ele só vai retornar valores que estão abaixo dessa linha de procura. Então, ele não vai retornar valores que estão acima. Então, de novo, a função proc, você vai procurar, a proc-v, você está procurando verticalmente. Ela retorna apenas valores que estão à direita. Então, assim, você vai pegar o valor que está aqui e vai andar para a direita e ver qual coluna você quer. Se você tiver o proc no lado direito da sua planilha, ela não vai olhar para a esquerda para retornar valores. Ela só olha para a direita. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Para proc-h, a mesma coisa. Se os seus valores estiverem nessa linha, por exemplo, você só vai retornar valores que estão abaixo dessa linha. E não que estão acima. Então, você tem que tomar esse cuidado também. E, por último, pessoas que manjam muito de Excel aí falam
que a função corresp junto com a índice, elas costumam retornar esses dados que você está procurando com mais velocidade para grandes bancos de dados. Então, isso que a gente tem aqui não é um banco de dados lá muito grande, né? Mas imagina agora um banco de dados com, nossa, muitas linhas, muitas colunas, e aí você quer fazer uma função de procura também, porque você não tem que ficar procurando nesse banco de dados gigantesco. Quando você seleciona o dado que você quer para procurar alguma coisa dele, geralmente a função proc, ela vai ser mais devagar do que a função corresp junto com o índice. Então, essa é a diferença, assim, se você está usando para grandes bancos de dados, tem gente que fala que a função corresp retorna um valor mais rápido do que a função índice, e outras falam que a função proc acaba sendo mais devagar nesse sentido. Só uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar, não sei se vocês viram que eu cliquei num perfil aqui, deu um valor diferente, ó, tá vendo? Por quê? Porque a gente esqueceu de colocar a nossa correspondência, lembra que eu tinha falado para vocês? Coloca sempre a correspondência exata. Então, eu não coloquei por conta disso. Coloca a correspondência exata assim que você for fazer uma procura, que aí ele retorna o valor exato. Aqui provavelmente estava acontecendo, ela estava lendo algum valor que não estava correspondendo ao que a gente queria aqui. Então, por isso estava retornando um valor diferente. Ó, vou dar o Ctrl Z. Vocês viram que está 21,9. Então, provavelmente no nosso banco de dados, ela está lendo um perfil diferente, que não seja esse, retornando uma massa diferente. Então, sempre que utilizar a função procura, lembra de colocar a sua correspondência para ser exata. Então, só vim aqui e arrumei, tá? Ó. Selecionei aqui, procurar intervalo, eu vou deixar na nossa correspondência exata. Aqui, no caso, é falso, para ser correspondência exata. Vou fechar. Agora ela fica certinho, tá? Então, acho que é isso, gente. Aqui também acabou. A última coisa que eu tenho para falar para vocês é só uma planilha extra aqui, se vocês quiserem fazer, é um desafio que a gente deixou, fica para a tarefa de casa de vocês. O que a gente quer aqui? A gente quer escrever uma fórmula que identifica se os valores da célula são positivos, negativos, nulos ou variados. Então, a gente quer o seguinte, a gente quer, quando a gente colocar uma célula aqui, um valor aqui, por exemplo, 1, 2 e 3. A gente quer que fique escrito aqui positivos. Se a gente colocar aqui menos 1, menos 2 e menos 3, a gente quer que apareça escrito negativo. Se colocar 0, 0, 0, tem que aparecer escrito nulo. E se a gente colocar menos 1, 0 e 1, por exemplo, a gente quer que apareça escrito variados. Então, é uma tarefinha aí para vocês, se quiserem fazer. E o nosso curso fica por aqui, gente. De novo, eu tentei mostrar para vocês assim as funções e mostrar como que elas funcionam. Porque mais para frente, às vezes vocês não vão lembrar dessas funções, mas se você lembrar como que ela funciona, que ela é uma função de procura, e que você quer retornar valores dessa procura que você está fazendo, às vezes fica mais fácil de você formar essa fórmula que você está colocando, né? Entrar com os valores corretos. Então, acho que o nosso curso terminou aqui. De novo, agradeço a presença de todo mundo. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode abrir o mic aí, quem quiser ficar, a gente conversa um pouco, vai tirando as dúvidas, para perguntar, tá? Então, vocês vão ter esse tempinho para tirar dúvidas, mas de resto a gente já terminou, tá bom, gente? Obrigado, boa noite a todo mundo.